Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos falar nessa daqui da arquitetura de computadores. Não, de novo, não é o objetivo fazer uma videoaula compreensiva sobre arquitetura de computadores, é mais para ter uma visão rápida. Existem livros, existem disciplinas específicas para arquitetura de computadores. Não é o objetivo dessa disciplina e não é certamente o objetivo desta aula. Os computadores, a gente tem uma visão bem simplista, tem os desktops e os laptops. Notem que tem arquivos aqui bastante interessantes, por exemplo, arquivos de saída monitor. Aqui nós temos uma visão geral da arquitetura. Vamos começar com o monitor, a placa-mãe. Dentro da placa-mãe, alguns dispositivos, dentre eles os podem ser conectados em slots. E a memória, a CPU também, CPU, memória, alguns outros slots. A fonte, que vai ligar uma conexão de 110 ou vai transformar na energia compatível com o computador, 5 volts, 10 volts, o que que seja. Aqui um disco óptico e interno um armazenamento não volátil, específico sobre memória, que pode ser o disco rígido, pode ser um SSD, o mouse e o teclado. Aqui uma foto de uma placa já com vários dispositivos, pouco, né? Mas é importante vocês compreenderem como é que ela funciona. E notem que muitos dos dispositivos, dos componentes que se comunicam com a parte externa, estão em um determinado lado aqui. Normalmente é a saída, atrás do computador. Então, para conectar mouse e teclado, existem esse tipo de dispositivo. Tem aqui as USB e HDMI, outro tipo de conexão com vídeo, áudio. E aí você pode ter situações em que o áudio ele é on-board, o vídeo placa on-board, e pode ter as placas específicas, né? Que obviamente são mais caras mas apresentam melhor desempenho. Aqui nós temos um pente de memória, né? Então, é um dispositivo de memória. Aqui nós já temos uma configuração de computador assim quase que pronto, né? Aqui nós temos a parte de memória, a CPU, aqui as placas conectadas nos slots, aqui slots vazios. Então, vocês já conseguem ver, aqui atrás tem uma fonte, já conseguem ver uma configuração bem mais completa de placa-mãe. Notem que a placa-mãe tem diversos circuitos impressos nele, né? São grudados, são soldados, e existem as comunicações aqui. Isso aqui é tudo feito dentro da placa já, e aí essas conexões já são mapeadas. O interessante, uma visão desse daqui, é a visão de construção a partir de elementos mais simples. A gente pode ter os transistores, e com os transistores a gente consegue criar chips específicos. Podemos fazer chips para alguma coisa, chips para outras, e enfim, a gente pode conectar os chips formando algo um pouco mais complexo. Os chips também podem servir para memória, e a gente pode criar um pente de memória. E aí
podemos conectar o pente de memória em um computador. Então, é como se fosse um Lego. Tem peças simples e juntas com elas construímos peças um pouco mais complexas. Essas peças complexas também podem ser interligadas, criando peças mais complexas e assim por diante. Então, é possível a gente ter uma visualização disso, da arquitetura aqui, está falando de hardware, mas na nossa disciplina nós vamos usar esses mesmos conceitos. Vamos começar com coisas simples e vamos progredindo, combinando coisas simples, formando coisas mais complexas e com elas construindo outras coisas ainda mais complexas. Então, o mesmo conceito que a gente está vendo aqui, replicado. Aqui uma arquitetura mais simplificada. Vocês podem ver o desenho de memória RAM, né? A parte de áudio, os conectores, parte de CPU, parte de bateria, BIOS, energia, conectores com rígido, os slots que a gente tinha mencionado, enfim, é uma visão um pouquinho mais simplificada. Aqui temos uma outra apresentação, parte funcional, a memória, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle, entrada e saída. Dispositivos de entrada tipo teclado, mouse, mas também tem outros, né? A gente tem a câmera, temos o microfone, dispositivos de saída, por exemplo, impressora, bem interessante. Aqui uma visão esquemática, onde vocês podem ver aqui em cima o HD, o CD, aqui conexão, pode ser placas do 3D, a memória RAM, a CPU, e tudo isso aqui interconectado, bem interessante, né? Também podemos ver aqui uma nova representação, colocando as funcionalidades, né? Microprocessador, coprocessador matemático, o adaptador de vídeo, controlador de disco rígido e assim por diante. Existe aí uma série de funcionalidades, todas elas ligadas por barramento. Bom, essa era a proposta do vídeo, era para ser um vídeo bem simples, né? Apresentando apenas uma visão da arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Isso pode motivá-los a conhecer um pouco mais sobre a arquitetura. Não é o objetivo da disciplina, o objetivo da disciplina é bem outro, mas era para vocês terem um conhecimento. Espero que tenham gostado. Em breve nos veremos em outra videoaula. Até mais.